Redes humanas. Fala galera, estamos aí para o início do fim, sim! No vídeo de hoje, vamos abordar a última etapa, as duas últimas etapas da história da Grécia Antiga, perfeito? Bom, vamos começar então com o período clássico, que vai do século V ao século IV. O período clássico, como já diz, é o período mais lembrado, é o período de referência de Grécia Antiga, é o período clássico, o período mais importante da história grega. E aí, quando eu digo que ele é clássico, que ele é o mais importante, nós temos que nos ater à ideia de que também é o período que mais cai nos nossos vestibulares, perfeito? Mas antes de entrarmos no período clássico, eu queria retomar aqui com vocês para nós relembrarmos o vídeo 1, de Grécia Antiga 1 e o vídeo 2 de Grécia Antiga 2. No vídeo 1 de Grécia Antiga 1, nós trabalhamos o período homérico, o período pré-homérico, que é a formação da sociedade grega. Eu me recordo que nesse vídeo eu fiz basicamente uma introdução, falando aspectos geográficos da Grécia Antiga, e depois a gente viu como é que se deu a formação étnica racial dessa população. Já no vídeo 2, nós trabalhamos o período homérico e o período arcaico. O período homérico, formação das comunidades gentílicas a partir da primeira diáspora, e o período arcaico é a formação da polis, é a formação dessa organização mais complexa, as cidades-estados gregas. Perfeito? Foi aqui, nesse vídeo 2, que nós estudamos separadamente Esparta e Atenas, as duas maiores cidades-estados da Grécia Antiga. E no vídeo de hoje, meu povo, nós vamos entrar, então, e vamos trabalhar no período clássico e o período helenístico. E a principal característica do período clássico são as guerras, Primeiro momento de guerras, as guerras médicas, e um segundo momento de guerras, vamos intitular de guerras de gregos contra gregos, ou guerra do Peloponeso, tá? E na última etapa, que nós ainda vamos ver no finalzinho desse vídeo, nós temos o período helenístico, que tem como principal característica o domínio dos gregos do norte, o Império Grego do Norte, chamado Império Macedônico, e aí a sua expansão, o seu processo de expansão para o Oriente, no comando de Alexandre o Grande. Tá? Vamos lá então, dando continuidade. Período clássico, então, ele inicia com as guerras médicas, ou seja, as guerras de gregos contra persas. E nós vamos ter dois momentos de guerra, a primeira guerra médica e a segunda guerra médica. Na primeira guerra médica, o imperador persa, que vai tentar invadir a Grécia Antiga, vai tentar submeter as cidades-estados gregas a uma ordem persa, ao Império Persa, nós temos aqui então Dario I, que é o grande imperador persa, no governo de Dario I, que o Império Persa chega no seu auge, chega no seu ponto maior, tá? E o que marca essa primeira fase das guerras médicas é a famosa Batalha de Maratona, que vai nos trazer aquelas famosas corridas de 42 quilômetros, as corridas e as maratonas, perfeito? No final do ano nós temos, por exemplo, a corrida de São Silvestre aqui no Brasil, que ela é muito divulgada no mundo e ela traz como prerrogativa básica 42 quilômetros de corrida, tá? E a Segunda Guerra Médica, nós temos aí o filho de Dario I, o Xerxes, e a famosa Batalha de Termópilas. Exatamente aquela batalha onde ocorreu o que serviu de influência, serviu de exemplo para aquele filme hollywoodiano chamado 300 de Esparta, já comentado nos vídeos anteriores, perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, gente, como é que se deu essas guerras, como é que se deram essas guerras médicas. E a primeira coisa que nós temos de destacar, antes de entrar no mapa, é por que nós intitulamos essas guerras de gregos contra persas de guerras médicas. Porque os persas, ou melhor, o Império Persa, ele era composto por tribos persas e por tribos de medos. Os gregos se referiam aos persas não como persas, como nós fazemos hoje, mas se referiam aos persas como medos. E é aí que vem as guerras médicas, tá? Bom, aqui nós podemos ver, gente, vou pegar uma cor aqui que se destaca
vou pegar um vermelho, a gente pode ver então que aqui estava o Império Persa, tá? Inclusive um pouco mais para o Oriente, onde hoje fica o Estado do Irã, né? A República Iraniana. E esse Império Persa, ele começa a perceber que as cidades-estados gregas, elas estão em uma fase de desenvolvimento, de enriquecimento. E o Império Persa, como eles possuíam o maior exército de sua época, eles começaram a se aproximar dessas cidades e estados gregas no sentido de dominá-las, de acoplá-las ao gigantesco Império Persa. Então, essa era a intencionalidade do Império Persa, absorver a Grécia, absorver as cidades-estados. Só que essas cidades-estados tinham um orgulho muito grande da sua liberdade, da sua democracia, do seu sistema político representativo, onde um cidadão grego, né, aqueles que eram considerados cidadãos, eles podiam participar das decisões do Estado junto com seus pares, junto com outros cidadãos. E os gregos tinham muito orgulho dessa situação de liberdade e de participação democrática. E o que significa ser dominado pelos persas? O que significa ser absorvido pelo Império Persa? Seria equivalente a perder essa liberdade. E os gregos vão bater o pé e vão dizer: não, não vamos perder essa liberdade. É quando as cidades-estados gregas começam a se unir para combater a tentativa de submissão, a tentativa de invasão dos persas. Tá? Bom, Rafa, eram só 300 de Esparta? Sim, eram só 300 de Esparta, sendo liderados aí pelo rei Leônidas, o rei militar de Esparta. Mas haviam aí, contingentes maiores de Atenas, por exemplo. Atenas contribuiu com em torno de 7.000 soldados. A cidade de Corinto, por exemplo, também vai enviar aí um contingente de 2.000-3.000 soldados, tá? Por quê? Porque as cidades-estados gregas, elas vão precisar se unir para poder combater esse exército persa. É um exército mercenário, é um exército, então, onde os soldados lutam por dinheiro, mas é considerado um dos maiores, se não o maior, exército desta época. Tá? E os gregos não vão entrar em medo, não vão ficar temerosos, muito pelo contrário. Eles vão fazer questão de defender a sua liberdade, lutando contra os persas. Vamos lá, então? Continuando aqui, vamos voltar, tá? Então nós temos a primeira fase, invasão, uma tentativa de invasão da Península Grega por parte de Dario I. Ele chegou a invadir ali as cidades-estados da Ásia Menor, ele chegou a conquistar essas cidades-estados, mas as cidades-estados da Península Grega ele não conseguiu. E aqui começam as batalhas. Deixa eu mostrar para vocês, voltando para o nosso mapa. Tá? Então aqui nós temos, por exemplo, esta região que nós chamamos de região, estou pintando em vermelho aqui para vocês, essa região que nós chamamos de Ásia Menor, é a atual Turquia, tá? Aqui, mais ao norte, nós temos o Estreito de Bósforo, onde fica então a famosa cidade de Constantinopla, e também atualmente a mais importante cidade da Turquia, a cidade de Istambul, perfeito? Bom, Dario I, o grande rei persa Dario I, ele chegou a conquistar as cidades-estados que se localizavam aqui nas margens da Ásia Menor, nas margens do Mar Egeu. E ele vai tentar fazer uma série de incursões militares em direção à Península Grega, lá onde vivem atenienses e espartanos. E aqui que se dá os conflitos entre espartanos e atenienses gregos contra os persas, o que nós chamamos então de guerras médicas. Voltando então para o nosso material anterior, estamos aí numa vai e vem, não conseguiu, inclusive aí nós temos nós temos essa ideia de maratona, as embarcações, a esquadra de guerra, a esquadra marítima de guerra persa, ela vai tentar desembarcar numa região chamada Maratona, onde era mais fácil de desembarcar, ficava aí em torno de 40 e poucos quilômetros da cidade de Atenas. E aí o que acontece? O general ateniense, ao perceber que a esquadra de guerra persa estava se aproximando, pediu para que um dos seus soldados corresse rapidamente para Atenas
para avisar então, né, da tentativa de invasão dessa esquadra e desse exército persa. Perfeito? Bom, na Primeira Guerra Médica o resultado foi vitória dos gregos, e derrota dos persas. 10 anos depois, ali em torno de 480, 479 depois de Cristo, o filho de Dario I novamente vai tentar invadir, né, a Península Grega e tentar dominar as cidades-estados gregas. Só que agora nós temos Xerxes no comando do Império Persa, o filho de Dario. Tá? E a batalha mais lembrada dessa Segunda Guerra é a famosa Batalha de Termópilas, né, onde serviu de exemplo, serviu de influência aí para o filme 300 de Esparta. Tá? Um pouco antes da guerra se terminar, mas ainda durante a guerra, os atenienses pensaram o seguinte: esses caras tentaram nos invadir uma vez com Dario I. Esses caras do Império Persa tentaram nos invadir uma segunda vez, né, com a liderança de Xerxes. Eles vão continuar tentando nos submeter, eles vão continuar tentando nos atacar. Vale a pena aqui, vão dizer os atenienses, nós formarmos uma confederação, uma liga de cidades-estados, para que a gente possa unir recursos, né, fazer uma aliança militar para se precaver, para se prevenir de futuros ataques persas. E aí então a gente vai ver a formação de uma liga ou de uma confederação chamada Confederação de Delos. Ela é então uma união, uma aliança entre em torno de 150 cidades-estados. Cada uma delas contribui com uma mascada, contribui com uma grana. Essa grana se junta na cidade-estado de Delos. E esses recursos, né, juntados, digamos assim, ou unidos das 150 cidades-estados, eles são utilizados para construir mais embarcações de guerra, sustentar os soldados, os treinamentos, construir, né, na Península Grega muralhas, tá? Todo um aparato militar para defesa e para ataque em relação aos persas. Tá? Sediada inicialmente em Delos, mas liderada por Atenas. No ano de 450 a.C., a sede da Confederação de Delos vai ser retirada da cidade-estado de Delos e vai ser enviada para Atenas. Tá? Isso a gente vai ver um pouco mais detalhado nos próximos slides. Mas é por esse motivo que nós vamos chamar de Confederação de Delos. Mesmo ela sendo liderada por Atenas, a sede da confederação, né, onde se juntavam os recursos financeiros, era na cidade-estado de Delos. Perfeito? Bom, o que vai acontecer depois disso? Vai acontecer o seguinte: os espartanos, né, vão ficar com medo de Atenas liderando essa confederação, vão ficar com medo de Atenas se tornar muito forte, muito potente militarmente, sendo a líder da confederação. E os espartanos, então, desconfiados, se retiram da Liga de Delos e vão formar uma nova liga, uma nova confederação. Esta nova confederação, né, formada por Esparta e liderada por Esparta, nós vamos chamar de Confederação do Peloponeso, ou Liga do Peloponeso. E aí nós vamos ver a formação de dois grupos de gregos dentro da Península Grega. Né? Um grupo é a Liga de Delos, liderado por Atenas. Um segundo grupo, formado posteriormente, liderado por Esparta, a Liga do Peloponeso. É como, gente, fosse Grêmio e Inter. Ou seja, não vai demorar muito para que essas duas confederações gregas comecem a se bicar, comecem a se estranhar e comecem a desenvolver uma guerra que nós chamamos de guerra de gregos contra gregos. Perfeito? A famosa guerra de gregos contra gregos, então, se dá entre essas duas confederações, uma liderada por Atenas, outra liderada por Esparta. Vamos dar uma olhada aí, então, em mais detalhes. Esse mapa que a gente já viu mostra então como é que eram os ataques dos persas contra a sociedade grega. Continuando então. Bom, logo depois do final dessa guerra médica, dessas guerras médicas, quando o exército de Xerxes é derrotado, quando o exército persa é derrotado, Atenas passa a liderar e manter a Liga de Delos.
Bom, essa cidade-estado, quando ela passa a ter o controle da liga, ela vai começar a se tornar a mais importante e a mais influente cidade-estado da Grécia Antiga. Atenas vai se tornar a maior cidade-estado, com um controle econômico, com um controle militar e com um controle cultural sobre as cidades aliadas, sobre as cidades que compõem a Liga. É este período que nós chamamos de século de ouro, que nós chamamos de século de Péricles, ou ainda de imperialismo ateniense. Nós temos que compreender que essa hegemonia, este domínio ateniense, se dá porque a cidade-estado de Atenas é a líder, né? Ela é que faz a vanguarda, a liderança desta confederação. Tá? Bom, por que século de Péricles? Porque aqui na segunda metade do século V, nós tivemos um chefe político em Atenas, né, um político muito articulado, um político muito inteligente, chamado Péricles. E este período em que Péricles governou é o período do auge, é o período do maior esplendor e desenvolvimento da Grécia e principalmente de Atenas. Perfeito? 450 a.C., como eu já tinha dito para vocês anteriormente, vai haver a transferência das riquezas e da sede, né, da confederação da cidade de Delos para a cidade de Atenas. É nesse momento onde Atenas está dominante, está rica e tem uma grande influência sobre a sociedade grega, que vai haver então um grande desenvolvimento das artes, do teatro, da arquitetura grega e principalmente da filosofia. É mais ou menos nesse período em que Platão, em que Sócrates, Platão e Aristóteles vão desenvolver o que nós chamamos de filosofia socrática, o início da ciência e da racionalidade. Tá? E ainda dentro do contexto dessas construções, dessas artes que se desenvolveram no período, nós temos a construção do Partenon. Olhem só o Partenon aí, gente. Um dos lugares mais visitados no mundo na atualidade, lá em Atenas, cidade capital da Grécia atual. Continuando então, aí nós vamos ter o início da Guerra do Peloponeso. Tá? Olhem só, gente, temendo esta hegemonia ateniense, temendo este domínio dos atenienses, temendo essa influência que os atenienses têm, essa força que os atenienses adquiriram no período de imperialismo, Esparta resolve se retirar da Liga de Delos e passa a formar a sua própria confederação. Essa confederação, na qual Esparta liderará, vai ser então chamada de Confederação do Peloponeso. O objetivo dessa formação de confederação espartana é enfraquecer Atenas e a sua Liga de Delos. Tá? Como eu disse para vocês, é mais ou menos como Grêmio e Inter, né? Não demora muito para essas duas confederações começarem a se desentender, a entrarem num conflito. Os espartanos vão aproveitar para fazer uma aliança com a forte cidade-estado de Corinto, uma inimiga dos atenienses. Tá? E aí nós vamos ver uma série de conflitos entre espartanos e atenienses. Espartanos liderando a Liga do Peloponeso e os atenienses liderando a Liga de Delos. Ao todo, a Guerra do Peloponeso, ela durou 27 anos, gente. Ou seja, de 431 a 404 a.C. Perfeito? Vamos ver como é que se deu isso aí agora então, galera. Olhem só então, Guerra do Peloponeso, os espartanos então começaram a receber ajuda do Império Persa. Sim, os persas, ou seja, o Império Persa, também tinha interesse em fragilizar Atenas. Os persas também tinham interesse em fragilizar a Liga de Delos. E eles passam, então, a auxiliar militarmente as forças espartanas. Soma-se a isso uma peste que devastou a cidade de Atenas nesse período, matando 1/3 da população ateniense. Então, além do reforço militar persa, nós tivemos aqui, então, uma fragilidade na cidade de Atenas, que é uma peste que se desenvolveu, matando 1/3 da população, inclusive o próprio Péricles, esse político famoso que eu citei anteriormente. Bom, esses fatores somados, a ajuda dos persas e a peste, vão fazer com que Esparta tenha uma vitória final. Perfeito? E aí
nós vamos ter um curto período de tempo de domínio espartano, né? De imperialismo espartano, digamos assim. Perfeito? Mas vamos ver a Grécia como um todo. Se eu tenho 150 cidades-estados lutando contra 150 cidades-estados, é porque eu tenho uma guerra generalizada de cidades contra cidades. Eu tenho uma guerra generalizada de gregos contra gregos. Isso vai fazer com que a sociedade grega fique mais fragilizada. Principalmente, quando eu digo fragilizada, estou falando fragilizada militarmente. Né? Essas divisões internas, né? Essa fraqueza devido às guerras. Imagina 27 anos de guerra, gente, quase 30 anos. A sociedade grega está fragilizada, né? Está enfraquecida. Nesse momento, o Império Grego do Norte, chamado Macedônia, né? Vai olhar para o sul e vai perceber que as cidades-estados do sul, elas estão enfraquecidas. Esse Império do Norte, que não participou das guerras do Peloponeso, eles vão formar um exército fortíssimo no norte, vão ir em direção ao sul, marchar em direção ao sul e vão conquistar essas cidades gregas, né, que elas estão fragilizadas. Quem que é esse comandante macedônico do norte? Filipe II da Macedônia, o rei do Império Macedônico lá do norte. Logo depois que ele conquista as cidades-estados gregas, ele morre. E assume no seu lugar o seu filho primogênito, o Alex o Grande, sim, esse famoso personagem da história grega, né, o Alexandre o Magno, o Alexandre o Grande, que também foi tema de cinema hollywoodiano, perfeito? Então, vamos dar uma olhada, gente, como é que se deu isso aí no mapa. Olhem só, o que eu disse para vocês aqui, então. Nós vamos ter, pessoal, a formação de uma Liga de Delos, né, liderada por Atenas. Vamos ter a formação de uma Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Aqui no mapa a gente pode ver em amarelo, né, as cidades-estados da Liga de Delos. Em rosa, mais ali na região onde eu pintei de verde, nós temos então as cidades-estados, a região de domínio da Confederação do Peloponeso. Tá? Então, como eu disse para vocês, o que vai ocorrer aqui, meu povo querido? Né? Esparta domina essa aqui, Atenas domina essa confederação, começa então uma série de conflitos, né, entre espartanos e atenienses, Liga de Delos e Liga do Peloponeso. Uma guerra generalizada que leva ao enfraquecimento dessa sociedade. Enquanto isso, lá no norte, na região chamada Macedônia, que não estava envolvida diretamente nessa guerra do Peloponeso, o Império Macedônico, os gregos do norte, vão formar um exército, e esse exército, então, se aproveita da fragilidade das cidades gregas que estão mais lá ao sul, e eles então vão invadir essas cidades-estados gregas. É nesse momento que os macedônios do norte vão dominar todas as cidades-estados gregas. Por isso que esta fase ela é chamada de período helenístico, porque a sua principal característica é o domínio dos macedônios. Perfeito? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Vamos lá, então. Continuando. Período helenístico, que vai do século IV ao século II a.C. Já no século II, nós já vamos ter ali a hegemonia romana no mar Mediterrâneo. Continuando, então, período helenístico, que vai do século IV ao século II. Nós temos, então, né, o já citado por esse professor que vos fala, o rei da Macedônia lá do norte, o Filipe II, que forma um exército, vai com seu exército até o sul, domina as cidades-estados gregas. Aqui nós temos, então, a famosa Batalha de Queroneia. Aqui nesta batalha essa batalha que vai dar a Filipe II da Macedônia a vitória final sobre as cidades-estados gregas. Em 336 a.C., Filipe, rei da Macedônia, morre. Né? Na verdade, ele é assassinado a mando da sua esposa, que era muito ciumenta. E no seu lugar entra o seu filho, conhecido como Alexandre Magno, né? Magnífico, ou também como Alexandre o Grande. Alexandre teria sido educado pelo grande filósofo Aristóteles.
Segundo alguns historiadores da filosofia, Aristóteles teria sido o maior filósofo da história, o maior filósofo que a humanidade já produziu. Bom, eles não eram, então, alunos de Rafinha, um humilde e simples professor do interior do Rio Grande do Sul. Ele era aluno, né, Alexandre o Grande, simplesmente do maior filósofo da história, Aristóteles, tá? Que estava muito presente aí na corte da Macedônia. E Alexandre o Grande, desde criança, escutava as histórias dos terríveis persas, escutava as histórias, né, do Império Persa tentando subjugar a liberdade dos gregos. Quando Alexandre o Grande herda do seu pai o Império Macedônico, né, comandando e dominando todas as cidades gregas, quando ele herda um império dos gregos unificados, Alexandre o Grande vai ter um único objetivo. Alexandre Magno terá um único objetivo: formar um exército de todos os gregos unificados, formar um grande exército e partir em direção ao território dos persas para uma vingança grega. E é isso que Alexandre o Grande vai fazer. Em 334 a.C., Alexandre o Grande reúne 35.000 soldados, 4.000 cavaleiros, todos gregos e macedônios, e ele parte em direção ao Império Persa para a my revenge, a minha vingança. E conseguiu. A sua primeira vitória se deu na Batalha de Issus, uma batalha onde Dario III, o rei dos persas, teve que fugir de sua capital, fugir para outras regiões, abandonando inclusive a sua mãe e os seus irmãos. Perfeito? Então, a primeira vitória de Alexandre o Grande sobre o Império Persa se deu, então, na Batalha de Issus, ali na Ásia Menor, né, ali na atual Turquia. Perfeito? Essa vitória, né, de Alexandre o Grande vai fazer, então, com que Dario, né, o rei dos persas, fuja para outras regiões, abandonando alguns familiares. Vamos lá, então, continuando a nossa guerra. Aqui nós temos um mural em mosaico muito famoso nos livros didáticos do grande rei persa, né, o Dario III, no que teria sido a Batalha de Issus. Né? O Dario III aí tomou um laço do Alexandre o Grande e as tropas gregas. Tá? Aqui nós vamos ter, então, inclusive, alguns anos depois, em outras batalhas, a morte de Dario III, que foi considerado o último rei das dinastias Aquemênidas, né? Da dinastia Aquemênida, a dinastia mais importante do Império Persa. Bom, quais foram as consequências, né, desse avançar sobre os territórios persas, sobre esse marchar com o exército grego em direção ao Oriente? O Alexandre o Grande conquistou um território gigantesco. É por esse motivo, entre outros, que ele é considerado o grande, o magno, porque o território que ele conquistou é simplesmente um território imenso, gigantesco, vai até a Grécia atual, né, a Península Grega, até as margens do rio Hindu na Índia. Reza a lenda que ao chegar lá na margem do rio Hindu, os soldados de Alexandre o Grande teriam olhado para Alexandre e disse: Alexandre, vamos parar por aqui. A gente está 10 anos lutando, né, contra os persas, a gente conquistou já um vasto território, conquistamos a Mesopotâmia, conquistamos o Egito, conquistamos a Pérsia, agora nós estamos cansados depois de 10 anos de luta, podemos parar por aqui? E Alexandre o Grande teria dito: tranquilo, pode ser então, vamos continuar, vamos parar por aqui. E depois disso ele viaja até a Mesopotâmia, onde teria morrido de uma febre desconhecida. Atualmente os historiadores acreditam ser tifo, né? A doença do tifo. Bom, quando ele avança com a cultura grega em direção a cidades e o Império Persa, ele tinha uma lógica, ele tinha uma ideia, ele tinha um objetivo. Alexandre o Grande, ao ser educado por o grande filósofo Aristóteles, ele acreditava que a cultura e o desenvolvimento racional grego não poderiam ficar isolados na Grécia, não deveriam ficar fechados no território grego. Na cabeça de Alexandre o Grande, né, não propagar, não levar para outros cantos do globo essa racionalidade, essa filosofia grega seria um pecado. Então ele vai em direção ao Oriente, mas ele leva junto a cultura grega, a ciência grega, a racionalidade, aquele aspecto que nós chamamos de antropocentrismo, ou seja, a valorização dos seres humanos. E
ele, quando entra em contato com a cultura oriental, ele não vai descartar a cultura oriental como faziam os padres jesuítas com a cultura indígena aqui na América. Alexandre o Grande não vai pisotear, negar, né, ou afastar, ou até mesmo proibir a cultura oriental, mas sim ele vai absorver parte da cultura oriental. Ele vai se apropriar de certos aspectos da cultura e da ciência oriental. Com isso, Alexandre o Grande promove, né, o intercâmbio cultural irracional. Alexandre o Grande promove, então, uma maior aproximação, né, o intercâmbio cultural entre o mundo oriental persa, né, dos persas, com o mundo ocidental dos gregos, mesclando culturas, mesclando valores, tradições, mesclando aí, gente, inclusive crenças, tá? Absorve o conhecimento, então também por esse motivo ele é chamado de o Grande, né? Ele não vai matar ou destruir ou negar as culturas conquistadas, mas ele vai permitir que essas populações desenvolvam sua cultura, tá? Aí fica uma pergunta, né? Rafa, como é que Alexandre o Grande vai fazer para propagar, né, para levar em direção ao Oriente a cultura grega? Ele começa a fundar cidades de Alexandria. Nada pretensioso, né? As cidades que ele funda no Oriente, com características gregas, são cidades que ele vai chamar de Alexandria, em homenagem a ele mesmo, Alexandre o Grande, tá? Então, podemos perceber que ele não é nada pretensioso. Mas essas diversas cidades, estados, que ele constitui no Oriente, no antigo território dos persas, elas se organizam de acordo com a sistemática grega de organização, ou seja, de acordo com a polis. Perfeito? Aqui nós vamos ver um processo de como é que eu vou dizer, de ocidentalização do Oriente, né? De levar, de constituir cultura ocidental grega no mundo oriental. O que prova essa tentativa de mesclar a cultura grega e oriental por parte de Alexandre está no seu casamento com uma mulher persa. A Roxana era uma mulher persa que se casou com Alexandre o Grande, foi a segunda esposa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande se casou com Roxana, uma mulher persa, não só no quesito, né, não só com o objetivo de mesclar as culturas, mas também porque o pai de Roxana era um grande nobre da região, né, era um grande nobre do Império Persa, né, o Oxiartes, né, seria o pai então da Roxana. Alexandre tinha como intenção fazer alianças políticas e militares com esse nobre, casando-se com sua filha. Depois disso, os soldados de Alexandre o Grande, né, vão começar também a casar com mulheres persas. Isso também estimulado por Alexandre, né? Soldados, casem vocês também com mulheres persas. Foi quando 10 mil soldados de Alexandre o Grande casaram também, né? Seguindo os passos do seu líder, do seu general, casaram também com mulheres persas. E é esse casamento entre soldados gregos e mulheres persas que nos revela, então, esse intercâmbio, né? Essa miscigenação cultural entre Oriente e Ocidente, que para mim é a consequência mais importante. Vamos lá então, dando continuidade, meu povo querido. Olhem só, gente, olhem com os olhos de vocês. Por que esse cara é chamado de o Grande? Eu vou pintar aqui em azul para vocês o que eu chamo então de Grécia Antiga. A Grécia se desenvolve aqui, ó. Aqui onde eu estou pintando em azul, tá? Aqui estão as cidades da Ásia Menor, aqui fica Atenas, aqui fica Esparta, tá? Olhem o território que o Alexandre conquistou. Então ele vai partir dessa bola azul que eu fiz, que é a Grécia original, e ele vai partir com seus soldados e ele vai conquistar todo esse território, gente. Ele vai conquistar a Mesopotâmia, que nós estudamos na história antiga oriental, vai conquistar o Egito, o povo egípcio, né? Aclamou Alexandre como o novo faraó. E ele vai chegar até a Índia, gente, até o rio Hindu, como eu disse para vocês. Por isso, então, é um dos motivos que nós chamamos ele de Alexandre o Grande. Continuando, então, pessoal, vamos lá. Como é que se deu o fim da sociedade grega na antiguidade, Rafa? Como é que se deu o fim do Império Helenístico? 323, Alexandre o Grande morre aos 32 anos de idade, tá? Provavelmente de febre tifoide. Não tem como saber de que realmente ele morreu.
O Império, então, foi dividido entre 3 reinos. Aquele reino que eu mostrei para vocês no slide anterior, aquele gigante território conquistado por Alexandre o Grande, ele vai ser fatiado em 3 pequenos reinos. Cada um desses reinos fatiados vai ficar sobre o comando de um dos generais de Alexandre o Grande. Ou seja, cada grande general de Alexandre o Grande vai ficar responsável pela administração, pelo domínio dessas fatias do império que ele conquistou. A região do Egito vai ficar sob responsabilidade do general Ptolomeu, a Macedônia e a Grécia, as regiões mais ocidentais, nas mãos do general Cassandro, e a região mais oriente, né, a região mais da Síria, Ásia Menor e Mesopotâmia, ficariam então sobre o comando, sobre a tutela do famoso general Seleuco. Perfeito? Bom, a partir dessa fragmentação, a sociedade grega, o Império Macedônico, ele entra em decadência. E nunca mais nós teremos uma forte sociedade grega como nós vimos até aqui. A partir desse momento, a partir aí de 323 a.C., uma outra grande potência está surgindo no Mediterrâneo, também com uma cultura muito parecida com a cultura dos gregos. Eu estou falando aqui do Império Romano. Começa a surgir no mundo antigo, com o declínio dos gregos, com o declínio do Império dos gregos, um novo império, o Império Romano, que tem uma característica cultural muito semelhante com a cultura grega. Tanto que nós vamos chamar de horizonte cultural greco-romano, né, de referência cultural greco-romana. Perfeito? Vamos então, já estamos no finalzinho. Aqui nós temos também um outro mural, né, um outro painel em mosaico. Lembrando vocês que o mosaico é uma característica artística muito mais oriental do que ocidental. Só que aqui nós estamos nesse painel está sendo representado Alexandre o Grande, perfeito? Aqui nós temos uma foto de satélite dos territórios conquistados por Alexandre. Agora nós vamos, para terminar o período helenístico e a Grécia Antiga, nós vamos abordar um pouco sobre cultura, arte e a religião grega, que nos últimos anos têm sido referenciados nos nossos vestibulares. Vamos lá então. Aspecto cultural, gente. Então, os gregos têm como cultura, como aspecto cultural, deixa eu botar essa minha faixinha para baixo. Valorização da razão. Tá? Então, não é por nada que a filosofia e a ciência, como nós conhecemos hoje, elas nascem na Grécia Antiga. De repente, vocês não dão muita bola aí para as aulas de filosofia, mas saibam vocês que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, todas as ramificações científicas que nós temos no mundo hoje, elas têm um ponto de partida. E esse ponto de partida é a filosofia. Então, a sociedade grega, a cultura grega é uma cultura muito questionadora. É uma cultura que não se contenta com uma explicação qualquer. Que ela precisa de uma explicação mais fundamentada, uma explicação mais racional. E é aqui que nasce essa perspectiva cultural dos gregos e dos romanos de uma valorização da razão. Esse padrão de cultura, né, onde se valoriza a razão e o ser humano, nós vamos chamar esse padrão de padrão cultural antropocêntrico. O antropocentrismo ou o humanismo, né, se dá pela valorização daquilo que é humano. O corpo, muito visto assim nas esculturas gregas, né? Nós temos aqui a racionalidade como algo estritamente dos humanos, ou seja, estritamente humano, tá? E a busca da perfeição humana, os Jogos Olímpicos, a beleza, a arte, a racionalidade, a perfeição do ser humano, e assim como a sua harmonia com a natureza. Uma outra questão que também é muito lembrada, pessoal, nos vestibulares, é o teatro. Então o teatro nasce na Grécia Antiga, e as duas formas de teatro que os gregos então desenvolveram é a comédia e o drama. Tanto que o símbolo do teatro na atualidade são essas duas máscaras. Uma máscara sorrindo e uma máscara chorando. Até os dias de hoje, esse é o símbolo do teatro, né, das artes cênicas, representando a sua origem, a comédia e o drama. Muitas vezes, essa comédia e esse drama faziam críticas políticas e sociais. O que era muito importante, uma vez que o teatro era de grande alcance na sociedade. Muita gente gostava, né, e ia para os teatros
para assistir essas encenações, essas peças. Então eles acabam utilizando o teatro como uma forma de criticidade política e social. Sempre ensinado por homens, as mulheres não podiam trabalhar na encenação, não podiam, né, trabalhar aí como atrizes, né? E quando os homens representavam as mulheres, eles tinham que usar, então, uma máscara e uma vestimenta feminina, certo? Já vi isso em questão de vestibular também, é uma característica bastante importante do teatro, né, do teatro original grego. Próximo material, gente, nós temos aqui, então, deixa eu passar a minha fitinha para baixo, os Jogos Olímpicos, muito lembrados nos vestibulares. Se vocês pegarem o conjunto de questões que aborda a Grécia Antiga, nós temos um leque muito grande que abordam essa temática, os Jogos Olímpicos, que eram festivais não só atléticos, como são hoje, mas principalmente festivais religiosos. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de adoração, né? De devoção aos deuses gregos, mas também com aquela lógica antropocêntrica, aquela lógica humanista de valorização do corpo humano. Tinham como objetivo nesses Jogos Olímpicos prestar uma homenagem aos deuses e promover também uma integração às cidades-estados e às comunidades gregas. E em tempos de jogos, os gregos não podiam fazer guerra. Então, em momento de jogo olímpico, né, em momento de jogos e festividades olímpicas, era proibido fazer guerra. Porque fazer guerra nesse momento seria um desrespeito ao deus Zeus, né, ao grande deus Zeus, assim como a outros deuses desse panteão, desse grupo de deuses que compunha a religião politeísta dos gregos. Tá? Então, ressaltando Zeus porque ele é o maior, né, desse panteão, ele é o mais importante deus, né, desta mitologia grega. Então não se podia fazer jogos. Tá? Eu já vi muitas questões que abordam esta questão, gente, esta temática. O porquê que os gregos não faziam guerra em momento de jogos. Assim como são as Olimpíadas atualmente, elas também na Grécia Antiga ocorriam de 4 em 4 anos, tá? E aí nós temos também várias questões que fazem essa relação dos Jogos Olímpicos da atualidade com os Jogos Olímpicos aí, né, da Grécia Antiga. Atividades ocorriam no Santuário de Olímpia, que era um grande santuário que tinha aí na Grécia Antiga e onde se faziam os jogos. Como eu disse para vocês, diferente da Grécia Antiga, né, atualmente os vitoriosos dos Jogos Olímpicos ganham medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Nesta época, os vencedores e aqueles que participavam dos Jogos recebiam uma coroa de louros. E essa é uma lógica tanto entre gregos quanto entre romanos. Por que receber uma coroa de louros? Porque a coroa de louros ela representa basicamente, né, o símbolo da vitória entre essa cultura, tá? Para terminarmos, encerrarmos, gente, nós temos então a religião. A religião dos gregos, ela é politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses, e antropomórficas, não antropozoomórficas, é só antropomórficas. Então, esses deuses são como seres humanos. Inclusive, eles têm dificuldades como os humanos. Eles têm personalidades como seres humanos. Eles podem, inclusive, se relacionar com seres humanos e dessas relações vão nascer semideuses. Isso nos traz a ideia de que os deuses são muito humanizados. Eles são a representação da própria sociedade grega. Certo? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo que nós vamos abordar Roma Antiga, gente. Valeu, bons estudos!